A garota caiu acidentalmente em uma área de água estranha e sinistra. Quando acordou novamente, descobriu que estava no mundo das feras. E ainda por cima, virou a vilã infame do livro. O que a deixou ainda mais chocada foi que ela não apenas deu à luz 4 filhotes de serpente, como também tinha ao seu lado um parceiro serpente extremamente bonito. Mas a dona original do corpo havia abandonado cruelmente o homem mais bonito do mundo das feras. E chegou até a vender 2 dos filhotes. Na verdade, ela vinha do mundo pós-apocalíptico. E foi transportada para este mundo por causa de uma explosão. A garota abriu os olhos ainda atordoada. Vagamente, viu alguém falando ao seu lado. Eram 2 filhotes de serpente da dona original, Beiji e Chicken. Ela se esforçou para se sentar e apoiou a mão no local ferido. A antiga cicatriz profunda, que antes chegava ao osso, havia desaparecido. Ela olhou para os 2 filhotes à sua frente, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem são vocês? Ela se levantou e caminhou em direção aos 2 filhotes. O pequeno de cor verde levantou uma pedra. Não pense em nos bater de novo. Nós não temos medo de você. A pequena serpente branca deu um passo à frente ao ver isso. Você é a Si. Antes que terminasse de falar, foi puxado para trás pela pequena serpente verde. Beiji, volte aqui. Essa fêmea ruim com certeza está fingindo amnésia. Uma dor intensa na nuca fez a visão da garota escurecer. Ela não conseguiu evitar elevar a voz. Falem direito. Quem sou eu afinal? Onde é isso? Beiji ficou intimidado pela presença dela. Ele murmurou o nome em voz baixa. Você é... Cia, Cia? Esse nome explodiu em sua mente. Ela se lembrou de repente do romance que havia lido até se desfazer no Apocalipse. A vilã que maltratava os próprios filhotes de serpente. E que no fim era morta de forma trágica pelos filhos quando cresciam. Tinha exatamente esse nome, Cian. Você é uma fêmea ruim, suja, fedorenta e feia. O grito furioso de Chicken a trouxe de volta à realidade. O nojo em seu rostinho quase transbordava. Eu sou suja, fedorenta e feia? Cian tocou o próprio rosto instintivamente, e memórias ainda mais assustadoras invadiram sua mente. No livro, esses 4 filhotes de serpente eram vilões capazes de virar o mundo de cabeça para baixo no futuro. E a dona original havia sido torturada até a morte por eles mesmos. Então esses 2 pequenos que cabem na palma da mão eram aqueles que no futuro tirariam sua vida. Ela suavizou a voz e abriu os braços. Não tenham medo, venham dar um abraço na mamãe. As 2 pequenas serpentes ficaram tão assustadas que até molharam as fraldas. Chicken pegou uma pedra e a jogou. Você quer mentir para nós de novo? É nossa chance contra essa fêmea ruim. A pedra atingiu sua cabeça em cheio. A dor intensa fez a raiva de Cian explodir seus 2 pestinhas. Sua expressão feroz encheu as 2 pequenas serpentes de medo. Ao ver isso, a bronca que estava na ponta da língua de Cian ficou presa. Ela se lembrou do que as crianças sofriam sempre que a dona original ficava furiosa. A raiva em seu coração se apagou instantaneamente. Com os olhos marejados, ela disse, eu não vou bater em vocês. As pequenas serpentes imediatamente saíram correndo. A única resposta foi o vento uivando do lado de fora da caverna. No romance, ela havia reencarnado como uma vilã odiada por todos. Daqui para frente, dias difíceis a aguardavam. Ela levantou a mão. Um feixe de luz brilhou na palma de sua mão, ótimo. Seus poderes também vieram junto. Isso era o que a sustentava nas batalhas do Apocalipse. Ela avaliou a caverna. Havia apenas feno mofado e um pote de cerâmica rachado. A dona original nem sequer conseguia criar os próprios filhotes. Ao sair da caverna, árvores antigas gigantes cobriam o céu. O ar estava impregnado de vitalidade primitiva. Ao longe, rugidos de feras ecoavam. Este era o mundo dos homens-fera, e sua principal tarefa era sobreviver ao lado de 4 filhotes de serpente que a odiavam profundamente. Ela esperou até o pôr do sol tingir o céu de vermelho, mas os 2 filhotes ainda não voltaram. Cian pegou um galho e saiu correndo. Beiji. Chicken, pare de gritar. Quer atrair feras selvagens. Chicken apareceu de trás da árvore. Cian ficou furiosa. Seus 2 pestinhas. Voltem comigo. Coelhinho 2. Nós somos filhotes de serpente. As 2 cobrinhas pareciam perplexas. Você não sabe o que é um coelho? Tog YN sorriu sem graça e explicou. É aquele tipo de animal de orelhas longas que vocês já viram. Ao ouvir isso, o canto da boca de Chi se ergueu. Ele enganou Cian dizendo que havia uma fera de orelhas longas morta na floresta. Cian ficou animada na hora. E perguntou apressada onde estava a fera de orelhas longas. Ela mal podia esperar para comer carne. Chicken correu para a mata fechada. Beiji o seguiu e ainda olhou para trás. Cian seguiu animada, sem notar o sorriso malicioso de Chi.
Irmão mais velho, onde está a fera de orelhas longas? Beiji murmurou. Estamos enganando ela. Chicken sorriu como um gato que roubou peixe. Vamos largar ela aqui para servir de comida às feras. Os dois levaram Cian até a floresta escura. E de repente saíram correndo. Fêmea idiota. Vai procurar sua fera de orelhas longas. Só então Cian percebeu que tinha sido enganada. Furiosa, ela bateu o pé, fosse na vida passada ou nesta. O que ela mais odiava era isso. Pelo visto, conquistar a aceitação daqueles dois filhotes. O caminho ainda era longo e cheio de dificuldades. Quando estava prestes a se virar para voltar, ouviu um barulho estranho vindo de trás. Uma fera maior que um búfalo saltou por trás dela. Ferrou! Deu de cara com uma fera. Do outro lado, as duas pequenas serpentes voltaram para a caverna cheias de orgulho. No segundo seguinte, ficaram boquiabertas com a cena diante dos olhos. O interior estava organizado de forma impecável. E ainda havia comida deliciosa. Chicken ficou com medo de que a comida estivesse envenenada. Ele não acreditava que Cian pudesse tratá-los tão bem assim. Já Beiji não se importou com nada disso. Pegou a comida e começou a comer com gosto. Ao ver isso, Chicken também pegou a comida. Ao provar, percebeu que o sabor era realmente bom. Pensou consigo mesmo, quando algo foge do normal, há algo estranho por trás. Aquela fêmea feia não vai nos vender, né? Porque esse foi um pecado cometido pela dona original. Ela havia vendido os outros dois filhotes de serpente. Por isso, eles acharam que Cian também queria vendê-los. E acabaram mostrando os dentes, cheios de tensão. Se não fosse porque meu rosto está arruinado e não renderia um bom preço, eu com certeza também teria sido vendido. A esperança recém-acendida da pequena serpente branca se apagou instantaneamente. Ao mesmo tempo, as armas do mundo das feras que Cian usava nem serviam para limpar os dentes da fera gigante. Ela estava prestes a virar o lanche da besta. No momento crítico, ela ativou seus poderes. Um clarão dourado brilhou na palma de sua mão. Uma pistola de brilho frio surgiu do nada. Toma essa! Um estrondo ecoou violentamente pela floresta. As aves e feras nas árvores se assustaram, com as pupilas contraídas. Mas o que fez seu couro cabeludo arrepiar foi que a bala foi facilmente desviada pela fera. Droga! Isso ainda é um animal? Mais difícil de matar do que um zumbi. Cian se inclinou para trás usando o recuo da arma. Agarrou uma vinha ao lado e se lançou com força. Com um grande gesto da mão, uma luz dourada se espalhou, usando seus poderes para conter temporariamente a fera gigante. As aves e feras que assistiam do alto das árvores zombaram. Essa fêmea escura e feia. E ainda espera matar a fera gigante com uma coisinha dessas. Isso é procurar a própria morte. Cian girou no ar e pousou firmemente em um galho grosso. Olhando para a fera enfurecida lá embaixo, ela respirou fundo. Se a pistola não serve, então troco por algo mais poderoso. Com um pensamento, a luz dourada em sua palma ficou ainda mais intensa. Uma lâmina fina e longa surgiu. Essa era a arma branca mais prática do apocalipse, tão afiada que podia cortar facilmente a cabeça de um zumbi. Ela saltou e foi parar atrás do tigre. Curvou levemente o canto dos lábios. Com a ferocidade treinada no apocalipse, seu fracote. Se tiver coragem, venha. A fera saltou e atacou, e só se ouviu um som de slá. A lâmina se cravou profundamente no pescoço da fera. A besta soltou um grito agudo e caiu pesadamente no chão. Convulsionou algumas vezes e então parou de se mexer. Cian tirou a adaga para tratar a presa. As aves e feras nas árvores ficaram tão assustadas que eriçaram os pelos. E gritaram. Incrível! Seus movimentos ao esfolar e desossar eram rápidos e habilidosos. Tudo isso era habilidade treinada no apocalipse. Depois, tirou um isqueiro do espaço e começou a assar a carne. As aves e feras ficaram completamente atonitas ao observar, sem saber de onde ela tirava essas coisas tão estranhas e novas. Cian olhou em volta com cautela. Esse lugar é perigoso demais. Não dava para ficar ali por muito tempo. Ela colocou a pele da fera nos ombros e voltou rapidamente para a caverna. As aves e feras saltaram para baixo e se transformaram em forma humana. Pegaram o restante da carne assada e deram uma mordida. Meu Deus! Essa fêmea não só sabe caçar, como a comida que ela faz é simplesmente excelente. É uma pena que ela seja tão feia. Cian retornou à caverna, ofegante, e viu Beiji e Shin colhidos no canto. Vocês dois, seus pestinhas, levantem-se. As duas pequenas serpentes se abraçaram de medo. O que você quer fazer agora? Vocês dois, vão para a cama dormir. Dormir na cama? Os dois pequenos ficaram completamente atonitos. A dona original nunca permitia que eles se aproximassem da cama dela. Eles só podiam se encolher no canto frio. Rápido! Vendo que eles não se mexiam,
Xian pegou um em cada mão e os colocou direto sobre o monte de feno. Shikin se assustou com a aproximação repentina e estremeceu. Você ficou com algum problema na cabeça? Vocês vivem me chamando de fêmea má, mas eu sou a fêmea de vocês. Chamem-me de mãe. Xian fechou o rosto e continuou. Por que você me enganou para que eu viesse até a floresta profunda? Shikin tentou se justificar, aquela área era uma zona segura. Com certeza foi você que se perdeu sozinha. Xian ficou um instante em silêncio, ela realmente não tinha senso de direção. E acabou acreditando naquela mentira absurda. Ela soltou um bufar frio. Mesmo assim, vocês não deviam ter me abandonado lá. Vocês vão ser castigados. Os dois ficaram tão assustados que molharam as fraldas outra vez. Mas não imaginavam que o castigo fosse apenas dormir na cama. Xian se deitou. Pouco depois, sua respiração ficou calma e regular. Beiji olhou para Xian dormindo. E murmurou baixinho, talvez a fêmea feia não seja tão ruim assim? Ele estendeu a mão para tocá-la. Mas Shikin bateu na mão dele imediatamente. Seu traidor! Por que pedir desculpas para ela? Cuidado, ou ela acorda e expulsa nós dois. Os dois olharam para a mãe dormindo. Nenhum deles percebeu que a alma naquele corpo já havia sido substituída. Em silêncio, escaparam da caverna e desapareceram na noite. No dia seguinte, Xian acordou. A caverna estava vazia, as duas crianças tinham fugido novamente. Ser mãe é difícil demais, ela suspirava em silêncio. Quando do lado de fora da caverna vieram gritos e choros. Ela saiu para ver o que estava acontecendo. Uma fêmea gorda estava puxando os cabelos de Beiji e Shikin, xingando, seus bastardos. Roubaram coisa de novo. A gente não roubou. Shikin ficou vermelho de nervoso. Ainda ousa discutir? A fêmea gorda puxou o cabelo de Shikin e começou a arranhá-lo com força. Xian correu e protegeu as crianças atrás de si. Ousou tocar nos meus filhotes? A fêmea gorda resmungou xingando. Você, fêmea feia, agora resolveu cuidar dos próprios filhotes? Isso é mesmo o sol nascendo no oeste. Xian não quis perder tempo com conversa fiada. V. Ela agarrou o cabelo da fêmea gorda de uma vez. As duas pequenas serpentes aproveitaram para se esconder atrás dela. Elas não acreditavam no que estavam vendo. Xian aproveitou a situação para se provar diante dos filhotes. Segurando o cabelo da fêmea gorda, disse. Eles roubaram? Impossível! Eu saí por um instante e meus frutos de batata vermelha sumiram. As duas pequenas serpentes mostravam um olhar totalmente inocente. Xian soltou o cabelo da fêmea gorda e se virou para procurar o verdadeiro ladrão. Ela foi até o local do ocorrido e usou seu poder para investigar os mínimos vestígios. No ar ainda havia um leve cheiro de batata doce. Com o canto do olho, ela percebeu algo. Ela encontrou pegadas deixadas pelo ladrão. Seguindo as pegadas, chegou até um arbusto e viu alguns filhotes de urso mordiscando batatas doces às escondidas. Ao ver isso, a fêmea gorda correu para cima, pegou os filhotes de urso e deu uma boa surra neles. Com a verdade revelada e o verdadeiro ladrão encontrado, Xian exigiu que a fêmea gorda pedisse desculpas aos dois filhotes de serpente. Mas a fêmea gorda mostrou desprezo e se recusou firmemente a pedir desculpas. Xian deu um passo rápido e chegou diante dela, e acertou um soco violento na barriga enorme da outra. A dor foi tanta que a fêmea gorda caiu no chão, gritando sem parar. Meus frutos de batata vermelha sumiram e ainda levei uma surra sua. Por que eu teria que pedir desculpas? Vê. Menos conversa, se não pedir desculpas, vou te espancar até virar uma cara de porco. A fêmea gorda ficou apavorada e começou a se curvar repetidamente. Desculpa. Depois disso, levantou-se e saiu correndo mais rápido que um coelho. As duas pequenas serpentes ficaram tão assustadas que molharam as fraldas de novo e de novo. Que assustador, melhor a gente fugir também. Assim que pensaram em escapar. Num piscar de olhos, Xian apareceu diante deles. Onde vocês acham que vão fugir agora? As duas pequenas serpentes tremiam tanto que até as presas venenosas batiam. Pensando consigo mesmas, dessa vez, com certeza não vamos escapar de uma surra, de volta à caverna. Xian acendeu uma fogueira e começou a assar a carne. Os dois pequenos jamais imaginaram que não seriam espancados, e que ela ainda saberia usar fogo. A pequena cobra verde ficou tão chocada que seu queixo caiu e ela murmurou para si mesma. Será que ela está possuída por um espírito maligno? Quando a carne ficou pronta, Xian a estendeu para os dois filhotes de serpente. Mas os filhotes viraram o rosto para o lado e disseram friamente, não queremos. Quem sabe se isso não tem veneno? Comam se quiserem. Xian virou-se irritada e foi embora. As duas pequenas serpentes continuaram fazendo pose de duras, mas os olhos estavam fixos na carne assada, engolindo saliva.
No fim, não conseguiram resistir e começaram a comer vorazmente. Nesse momento, Cia entrou carregando um tronco de madeira. Os dois pequenos se apressaram em limpar a gordura do canto da boca. Ao ver Cian olhando fixamente para o tronco, a pequena serpente verde perguntou: Ei, fêmea má, o que você está fazendo? Quero fazer um balde de madeira, mas não tenho ferramentas adequadas. A pequena serpente branca, Beiji, lembrou: Você não tem as escamas de serpente deixadas pelo pai fera? Só então Cian se lembrou disso. Ela foi rapidamente buscar as escamas. Usar a escama para cortar a madeira foi surpreendentemente fácil. Essa coisa é boa demais, Beiji disse em voz baixa ao lado. O pai fera era muito forte. É uma pena que você não o quisesse. Cian pensou consigo mesma, os pais desses grandes vilões talvez também fossem grandes vilões. Depois de fazer o balde, Cian chamou os dois filhotes de serpente para tomar banho. Os dois pequenos se encolheram no canto. A pequena serpente verde não quis tomar banho de jeito nenhum. Cian olhou para a serpente branca. Beiji, venha tomar banho. Beiji se aproximou com cuidado de Cian. Cian primeiro lavou a cabeça dele. Depois limpou cuidadosamente todo o corpo. Depois de lavado, a pequena serpente branca parecia completamente renovada. Era tão adorável que Cian não conseguia tirar os olhos dele. Que garotinho tão fofo! A pequena serpente verde observava de lado, com inveja, mas fingindo indiferença. HMPH, eu não vou tomar banho. Cian trocou a água do balde e usou folhas para montar uma barreira simples. Ela tomou um banho confortável. Depois do banho, ela ergueu a mão e ativou seu poder, retirando do espaço a única roupa que restava para vestir. Naquele momento, Cian parecia ter renascido. Era completamente diferente de antes. As duas pequenas serpentes ficaram boquiabertas. Essa ainda é aquela fêmea má? Como ela ficou tão bonita assim? Cian estava prestes a sair para jogar fora a água do banho. Chicken agarrou de repente a barra da roupa dela. Lá fora está cheio de machos fera. Se você sair, vai dar problema. Só então Cian se deu conta disso. Ela tinha esquecido que aquele era um vilarejo primitivo onde havia muitos lobos e pouca carne. Ela não queria escolher qualquer homem-fera como parceiro. Então, ela fez alguns traços no próprio rosto, disfarçando-se de propósito como alguém feia, para esconder sua beleza original. Nesse momento, Beiji segurou a barriga e começou a chorar baixinho. Cian perguntou apressada: O que foi? A pequena serpente branca se jogou nos braços dela. Você não vai morrer! O coração de Cian se apertou. A pequena serpente branca percebeu que havia vermes nas próprias fezes. Ao ver isso, Cian entendeu na hora. Os homens-fera daqui comem carne crua. Então ter vermes no corpo é algo normal. Ela se levantou imediatamente para procurar o xamã curandeiro. A pequena serpente branca piscava os grandes olhos cheios de lágrimas, sentindo que a mãe à sua frente realmente havia mudado. Não demorou muito para encontrarem o xamã. Cian pediu remédio ao xamã com urgência. O xamã ficou completamente confuso ao ver a cena. O que há de errado com ela, Vi? O que há de errado com ela? O xamã disse que não podia tratar. Mandou que voltassem para onde vieram. Cian caiu de joelhos com um baque. Desde que pudesse curar a criança, não importava quantas peles de fera fossem necessárias. O xamã suspirou. Não é que eu não queira tratar, mas para curar esse tipo de doença de vermes, há apenas um método: romper o cristal verde. Ao ouvir isso, o coração de Cian afundou pela metade. Mas ao olhar para o filhote inocente à sua frente, ela tomou uma decisão em silêncio. Custe o que custar, encontraria um jeito de romper o cristal verde. Enquanto estava imersa nesses pensamentos, um homem-fera bonito veio caminhando em sua direção. Em poucos passos, parou diante dela e disse: Bela fêmea, você aceita ser minha parceira? Cian ficou atônita por um instante. O homem-fera lobo fez um gesto, deixando clara a intenção de se tornar seu parceiro. Como resposta, levou um tapa forte no rosto. O rosto de Cian estava cheio de repulsa. Ela se virou e foi embora levando as duas pequenas serpentes. Enquanto caminhava, pensava em que planta poderia usar para expulsar vermes, para curar a infestação de lombrigas da pequena serpente branca. Então me dei conta de que as sementes de abóbora têm esse efeito. Ela perguntou apressada às duas pequenas serpentes onde havia abóboras. Assim que soube o local, correu imediatamente para colher. Não demorou muito e voltou carregando um grande cesto cheio. As duas serpentes pequenas ficaram cheias de dúvidas ao ver isso. Uma doença que até o curandeiro não consegue curar. Existe algum jeito para esse ciclo? Cian distribuiu a abóbora cozida para os dois irmãos. A pequena serpente branca não hesitou em virar-se.
A pequena cobra verde viu que todos a tinham comido. Eu me forcei a comê-lo. Alguns minutos depois, os três, mãe e filhos, correram para fazer cocô. As pequenas serpentes massagearam suas barrigas. A sensação realmente não estava tão ruim. Cian tinha uma expressão orgulhosa. Shi Qing fez uma careta e resmungou. Com certeza foi um acidente. Cian pegou o pequeno e ergueu. Não importa se foi acidente ou não. Primeiro, vamos lavar bem o bumbum de vocês dois. Em seguida, Cian retirou as sementes de abóbora restantes. Plantado no quintal. Duas pequenas serpentes estavam cheias de perguntas ao ver isso. Assim, será que pode crescer? Cian, cheia de confiança, disse, outros podem não conseguir. Mas eu sei que posso. Dito isso, ela acenou com a mão. A abóbora no chão voou rapidamente para suas mãos. A pequena serpente arregalou os olhos, assombrada. Como você consegue controlar as plantas? Você é uma sacerdotisa? Este é um segredo da mamãe. Só vocês sabem. Precisam manter em segredo, ok? Os dois assentiram com a cabeça, prometendo não contar a ninguém. De repente era noite, e Cian fez uma cortina de grama para cobrir o buraco e proteger do vento. A pequena serpente, Beiji, elogiou a mamãe por ser tão inteligente. Apenas a pequena serpente, Shi Qing, sente asa e mal por dentro. Beiji queria puxá-lo para dormir, mas foi imediatamente afastado. Cian lançou-lhe um olhar, mandando-o para a cama. Mas a orgulhosa pequena serpente, Shi Qing, não queria de jeito nenhum. Se você não quer dormir, então durma no chão. Cian se deitou na cama, irritada. Shi Qing estava encolhida sozinha no canto. Sem perceber, ela adormeceu. Cian abriu os olhos e viu a pequena cobra verde no canto. Ela se aproximou devagar e a pegou no colo, colocando-a na cama. Murmurou, que hábito estranho. Tendo uma cama, por que dormir no chão? Na manhã seguinte, Cian fez mingau de abóbora. As duas pequenas cobras beberam. Disseram que o bicho doente iria melhorar em 2 dias. Desta vez, Shi Qing não hesitou e começou a beber. Beiji pediu a Cian que servisse mais uma tigela, e foi então que Cian se lembrou. Havia ainda 2 que eram grandes para o original. Beiji queria enviá-los. Ela concordou prontamente. Usando folhas, empacotou 2 porções e as entregou. As 2 pequenas cobras, com a comida nos braços, correram rapidamente para fora. Não demorou muito. Eles chegaram ao lugar onde estavam outras 2 cobrinhas. Viam uma fêmea descansando tranquilamente em um banco de pedra dentro da caverna. Ela estava ordenando que o macho ao lado incomodasse a cobrinha menor. Uma das cobrinhas menores tentou resistir, mas recebeu um forte chute. A cobrinha do lado de fora estava furiosa e com pena. Ela rapidamente sinalizou para a cobrinha dentro da caverna. As 2 cobrinhas aproveitaram a oportunidade para sair. Beiji passou a comida feita por Cian, mas quando a cobrinha soube que era feita por Cian, não hesitou e empurrou de volta. Eu não quero nada daquela má fêmea. Beiji pediu que Shi os convencesse. Shi Qing disse que essa comida estava relacionada a si. As 2 cobrinhas hesitaram por um momento, mas acabaram não resistindo e começaram a devorar. Beiji estava cheio de pena. Grande irmão, sua mão está quebrada. Eles ainda deixaram 2 eles? A pequena cobra hesitou e disse, não terminei de falar. Um grande pedaço de madeira veio voando. Leste feroz, sul tatuado. Uma fêmea feroz correu em direção a eles, gritando, e olhou ferozmente para Beiji Qing. Então, vocês são tão bons irmãos. Ou eu mando aquela fêmea feia, Cian, dar uma surra em vocês 2. Shi Qing avançou, irmão, mas foi atingido com um tapa forte pelo oponente. Os pequenos não podiam resistir de jeito nenhum. A fêmea malvada os apontou e xingou, e ainda mandou que os prendessem. As pequenas cobras não adiantava lutar de jeito nenhum. Uma fêmea gorda que passava viu a cena. Ela pensou, isso não é bom. Ela imediatamente correu para avisar a mãe Cian. Ao saber que os filhotes estavam sendo maltratados, Cian ficou furiosa. Ela correu rapidamente para salvá-los. Parem com isso! Um rugido de raiva ecoou pelo céu, e ela rapidamente chegou ao local, colocando algumas pequenas cobras atrás de si. A fêmea má se aproximou e jogou uma pele de animal para Cian. Pensava que ela ainda era a antiga Cian. Com uma pele de animal, poderia vender a criança. Não esperava que Cian ficasse furiosa com ela. Ela a atacou imediatamente, dando um soco na ursa gorda. A fêmea má, ao ver que Cian se tornará tão forte, não se atreveu a agir precipitadamente. Só conseguiu gritar, fêmea indesejada. Você se atreveu a me bater. Cian respondeu com autoridade, ursa gorda morta. E se você tiver muitos machos? Eu posso ter apenas um macho, mas tenho 4 filhotes. A ursa gorda ouviu sua parceira criticá-la.
e ficou tão irritada que seus dentes podres rangiam. Ela voltou sua ira contra algumas pequenas cobras humanoides, filhotes que deveriam ser desprezados. Eu vou te ajudar a ensinar uma lição a eles. Você é. Cala a boca! Cian gritou com raiva. Ela deu um passo rápido em direção ao urso gordo. Mas o urso gordo olhou para ela com desdém. A original tinha planejado vender 2 cobrinhas para ela. E ainda assinou um contrato de escravidão. Como Cian poderia admitir isso facilmente? Palavras não provam nada. Cadê as provas? O urso gordo a levou para dentro da caverna para pegar as provas. Mamãe, o perigo é grande, o norte está preocupado. As cobrinhas vendidas pelo original estavam incrédulas. Beiji. O que você a chama? Ela merece? Após alguns dias juntos, a pequena cobra branca já havia começado a aceitar Cian. Cian seguiu o urso gordo para dentro da caverna. Ela descobriu um pote de sal no armário no canto. Ela se aproximou furtivamente enquanto o urso gordo não estava prestando atenção. Usou seus poderes para roubar todo o sal. Pensou consigo mesma: morra, urso gordo. Se ousar intimidar meu filhote, vai pagar por isso. Eles encontraram o contrato de escravidão da pequena cobra. O urso gordo trouxe o contrato na frente de Cian, para que ela pudesse ver claramente. Cian viu que era realmente o contrato de venda de 2 pequenas cobras. Imediatamente usou seu poder para mudar as palavras. Urso gordo. Você não sabe ler? Isso não é um contrato de escravidão, é um contrato de trabalho. A má fêmea ficou atonita ao ouvir isso, vendo que o contrato de escravidão havia se transformado em um contrato de trabalho. Furiosa, com raiva a ponto de explodir, ela esmagou o contrato em suas mãos. Ordenou a seu companheiro que matasse Cian. Cian puxou a adaga, pronta para a batalha. Todos, parem. No momento crucial, o xamã e o líder da tribo entraram. Cian imediatamente se dirigiu ao líder da tribo. Líder, eu só quero levar de volta meu filhote. O contrato de trabalho deles já havia expirado. Mas esse urso gordo ainda se recusa a liberar as pessoas. O gordo ficou tão bravo que até sua fralda ficou molhada. Esses 2 filhotes são claramente os escravos que você me vendeu. Cian mandou que ela trouxesse provas. O gordo ficou imediatamente sem palavras, parado no lugar. Cian não perdeu tempo e acusou o gordo diante do líder. No início, ela comprou meus filhotes por 2 peles de animal para trabalharem para ela por 10 dias. Agora, no entanto, ela quer inverter os fatos e dizer que é um contrato de escravidão. Enquanto falava, Cian ainda fez uma cara de injustiçada. A fêmea ruim foi completamente derrotada pela sua atuação. O líder ordenou que o gordo devolvesse os 2 filhotes a Cian. Mas a fêmea ruim não estava nada satisfeita. Ela disse que os serpentários deveriam ser escravos e servas. O líder mandou que ela calasse a boca e liberasse os 2 filhotes. Nesse momento, um bestial correu para dentro. Senhora, não pode ser! Nosso sal desapareceu! Assim que o gordo ouviu isso, seu coração deu um salto. King murmurou: acabou. Agora toda a tribo dos ursos não vai sobreviver. A fêmea má apontou para Cian e rugiu. Ela afirmou categoricamente que o sal era dela. Tongyan cuspiu e acusou o urso gordo de difamação. A fêmea má ordenou que a revistassem. Cian se recusou firmemente. Que o líder da tribo faça justiça. O líder da tribo perguntou o que ela planejava fazer. Se eu não tiver sal da família Xiong-Ho, eu exijo que Xiong-Ho me compense com 2 peles de animal. E que se desculpe. A má fêmea também fez um pedido. Se eu encontrar sal em você, seus 4 filhotes serão meus. Beiji queria correr e morder a fêmea má 2 vezes, mas foi segurado por King balançou a cabeça, pedindo para ele não agir por impulso. Tongyan concordou prontamente. Deu um passo rápido em direção ao rosto do urso gordo. Mas não vou deixar esse porco gordo me revistar. Eu acho nojento. Você, fêmea anelada, ficou sem palavras. Cian só deixou o líder e o xamã revistarem. Ao mesmo tempo, discretamente armazenou o sal que tinha em seu espaço. O xamã a revistou minuciosamente, mas não encontrou vestígios de sal. No entanto, a fêmea má ainda não se conformava. Ela afirmava que o sal estava com Cian. Chega! O líder gritou com raiva. Mandou o urso gordo cumprir sua promessa rapidamente. Cian disse ao urso gordo para não tentar enganar. Não pode faltar nenhuma pele de animal. A fêmea má só teve que tirar a pele de animal. E entregou a Yan. Cian segurou a pele de animal branca. E saiu elegantemente com seus 4 filhotes. O ferido Dong Shi andava mancando. Ao ver isso, Cian parou. Vocês esperem aqui um momento. Ela levou a pele de animal para trocar com o xamã por 2 frascos de remédio. Então rapidamente voltou para perto de Dong Shi. Você ainda pode andar? A pequena cobra recuou alguns passos instintivamente.
Com a boca pequena trêmula, não disse nada. Cian suspirou resignadamente. Ela o pegou nos braços de uma vez. A pequena cobra tinha uma expressão incrédula, pensando que Cian certamente queria lhe fazer mal novamente. Então ele se esforçou para lutar e gritou: "Me solta! Eu não quero que você me carregue! Má fêmea!" Cian tentou convencê-lo a não se mexer. Em vez disso, acabou levando uma mordida. Vendo que a pequena cobra ainda estava lutando, Cian o pegou rapidamente. "Se você se mexer mais, sua perna ficará inutilizada. Isso não é da sua conta." A teimosa pequena cobra mostrou suas presas envenenadas para ela. Então Cian teve que soltá-lo. A pequena cobra balançava incontrolavelmente. No segundo seguinte, caiu no chão com um baque. Cian não se importou com a dor no braço. Com delicadeza, a segurou em seus braços. Voltou para a caverna. Enquanto Cian tratava a ferida de outra pequena cobra, a pequena cobra ficou pasma a Cian à sua frente. Era completamente diferente da imagem cruel que lembrava. A pequena cobra ao lado foi despertada pela dor. A dor fez com que seu rosto se contorcesse de sofrimento. Cian estava preocupada que, se demorasse mais, ele poderia correr perigo. Então, ela pediu a Chicken para fechar a cortina e decidiu usar suas habilidades. Primeiro, ela iria unir os ossos da perna de Donci que haviam sido quebrados. As pequenas cobras estavam todas boquiabertas. Nunca haviam visto uma cena tão mágica. As plantas verdes sendo convocadas para ajudar a unir os ossos. Cian perguntou há quantos dias o braço de Donci estava quebrado. A pequena cobra, no entanto, fez uma careta e se recusou a falar. Então, ela teve que perguntar a Beiji. Beiji disse que o braço de Donci já estava quebrado há 15 dias. Cian sentiu um peso no coração. O tempo ideal para tratamento já havia passado. Mesmo que cresça, ainda será torto. Ela rangiu os dentes e decidiu arriscar uma tentativa. Pessoalmente, fazer a realinhamento dos ossos de Donci. "Mulher má! Não me toque!" A pequena cobra recusou de forma decisiva. Chicken perguntou confuso o que era realinhamento dos ossos. Cian explicou: realinhamento dos ossos é colocar os ossos deslocados de volta no lugar. Fixar novamente. Donci estava tremendo de medo. Pensou que Cian iria torturá-lo. Cian segurou seu braço. "Mãe quer curar seu braço. Se você odeia a mãe, no futuro, usará esta mão da mãe, tudo bem?" A pequena cobra hesitou ao ouvir isso. Cian lembrou: este filhote tem o ódio mais profundo pela original. Ele até mataria a original com suas próprias mãos. Ela decidiu curá-lo primeiro. Depois, lentamente dissipar sua hostilidade. Então, ela imediatamente tapou a boca da pequena cobra. Forçar a correção dos ossos nele. "Donci, pare de sonhar. Mesmo que você me odeie, nesta vida nunca vai me matar." Acompanhado de um estalo, Donci mordeu firmemente o dente de trás. Na próxima segundo, desmaiou. Beiji estava preocupado que ele não acordasse. Tongyan confortou: "Contanto que ele não tenha febre esta noite, conseguirá aguentar." No dia seguinte, Cian trouxe uma cesta de frutas e vegetais. De repente, veio o grito da pequena cobra branca atrás dele. Beiji correu apressadamente. "Mãe, o irmão mais velho desapareceu." Cian suspirou: "Mesmo com braços e pernas quebrados, ele vai ter que me deixar. Realmente é meu bom filhote." Ela deixou Namo em casa para se recuperar. Mandou Beiji e Chicken irem procurar Donci. Ela sabia que iria procurar pessoalmente. Mesmo que o encontrasse, Donci não voltaria. Nesse momento, a fêmea gorda apareceu na porta. O chefe da tribo mandou todos se reunirem. Tongyan perguntou o que havia acontecido. O fogo sagrado se apagou, e todos pareciam ter perdido a alma. Tongyan ficou pensativa ao ouvir isso. Este mundo ainda não chegou ao ponto de poder acender fogo à vontade. O fogo sagrado é a única fonte de fogo da tribo. Ela perguntou de novo: de onde veio o fogo sagrado anterior? A fêmea gorda estava chocada. "Você realmente não sabe? O fogo sagrado é um presente da grande besta divina. Se o fogo sagrado se apagar, a tribo estará condenada à extinção." Ao ver Cian com uma expressão serena, a fêmea gorda não pôde deixar de dar-lhe uma lição. Irritada, ela a levou até o ponto de reunião. Tongyan chegou ao ponto de reunião e logo avistou o urso gordo e travesso. Ela olhou ao redor. Descobriu que cada fêmea tinha um parceiro ao seu lado. Pensou consigo mesma: "Parece que eu, que não tenho um macho ao meu lado, sou considerada uma exceção aqui." Enquanto pensava, um lobo bonito de repente pulou na frente dela. Na verdade, assim que Cian chegou ao ponto de reunião, o lobo já a notou. O chefe da tribo percebeu o que ele estava pensando e brincou: "Tyson, você quer ser o macho da Cian?" O jovem lobo estava todo envergonhado. "Tia, não diga bobagens." O chefe da tribo ficou sério.
Todos sabem que você tentou cortejar a Cian e foi rejeitado. Toda a tribo ficou sabendo. O jovem lobo coçou a cabeça, constrangido. Cian é a única fêmea que o atrai. Como ele poderia desistir tão facilmente? O chefe da tribo queria apresentá-lo à gorda fêmea Ursanai. Estava prestes a perguntar sua opinião, mas ao se virar, percebeu que ele havia desaparecido. Esse rapaz já estava ao lado de Cian. Cian olhou para o lobo à sua frente, com uma expressão confusa. O jovem lobo se aproximava devagar. Cian recuou instintivamente. O que você quer? Você não se lembra de mim? Eu sou Biao Heng. Eu sou o Tyson. Não há um macho ao seu lado. Eu vim sob ordens do chefe da tribo para te proteger. O chefe da tribo ouviu isso ao lado. Com a cabeça cheia de linhas pretas, eu não dei essa ordem. Cian estava cético. Será que isso é uma regra da tribo que eu não conheço? O pequeno lobo foi se aproximando. Tongyan rapidamente se afastou. Por que você está tão perto? O urso gordo ao lado viu essa cena. Ele ficou tão bravo que começou a morder a perna do Peppa que estava em suas mãos. A fêmea atrás dela estava furiosa. Você realmente ficou com aquela fêmea? Veja nosso primeiro guerreiro da tribo, Tyson. Ele gosta dela, mas não gosta de você. O urso gordo estava tão ciumento que parecia fumar pelas 7 saídas, xingando em seu coração. Fêmea feia, espere e veja. Nesse momento, Beiji saltou de uma pilha de grama. Ele mergulhou nos braços de Cian. Ele sussurrou em seu ouvido, mamãe. Encontramos o irmão mais velho. Ele quer vingança. Disse que vai queimar a caverna do urso suave. O coração de Cian afundou. O fogo sagrado acabou de se apagar. Dong Si, por outro lado, tinha fogo na mão. Ela sabia que o fogo tinha sido pego de casa. Mas as pessoas da tribo não sabem disso. Uma vez que esse fogo seja aceso, o caldeirão preto do fogo sagrado apagado provavelmente terá que ser carregado por nós. Ela imediatamente puxou Beiji para procurar Dong Si. Precisamos impedi-lo. Caso contrário, as consequências serão impensáveis. Do outro lado, Dong Si levantou a tocha. Estava prestes a acender a caverna do urso gordo. Xixu se aproximou e aconselhou-o a não agir por impulso. Dom, porém, já estava decidido. Eu me tornei um inútil por causa do urso suave. Se eu me vingar, pelo menos poderei pagar com minha vida. Shi Qing fez um punho cerrado. As lágrimas não puderam evitar molhar seus olhos. No mundo dos orcs, membros cortados eventualmente serão abandonados. Mas por que meus irmãos têm que sofrer tanto? Dong Si estava prestes a colocar fogo. De repente, uma voz familiar veio atrás dele. Não é à toa que você é meu bom filhote. Tão jovem e já aprendendo a pôr fogo? Dong Si ficou surpreso. Como ela pode estar aqui? O que eu estou fazendo? Que relação isso tem com essa fêmea malvada que se vendeu? Enquanto pensava nisso, Cian já estava na sua frente. Com uma expressão séria, ela o encarou. Botar fogo não tem nada a ver com você. Dong Si, irritado, virou o rosto. Vendo que ele não ouvia, Cian continuou a persuadi-lo. Dong Si, o que você deve queimar não é a caverna de Xiong-Ho. Deveria ser eu que te vendi. Os olhos de Dong Si brilharam. Sua emoção explodiu completamente. Eu só quero queimar você. Por que você me vendeu? Nunca mais. Mas Dong Si não acreditou. Levantando a tocha, ele virou-se em direção à entrada da caverna. Você já me vendeu. Dito isso, ele estava prestes a pôr fogo. E Cian correu apressadamente para impedi-lo. Um empurrão o derrubou. A tocha caiu na pilha de feno na entrada da caverna. Instantaneamente, um grande fogo se acendeu. Cian rapidamente puxou Dong Si para longe da caverna. Vendo que o fogo estava prestes a se espalhar para dentro da caverna, ela pediu a Beiji para cuidar de Dong Si e simplesmente correu para frente sozinha. Ela retirou pele de fera do espaço para tentar apagar o fogo. Nesse momento, a voz furiosa do urso gordo ecoou. Cian, sua malvada e imprestável. Como você se atreve a roubar o fogo sagrado e queimar minha caverna? Ela aproveitou a oportunidade para acusar Cian de ter roubado o fogo sagrado. As pessoas ouviram o chamado e correram, enquanto o fogo só aumentava. A pele de fera não estava conseguindo apagar o fogo. Cian avistou uma pá ao lado e teve uma ideia. Ela usou a pá para pegar areia e apagar o fogo. Espera! Quando o chefe da tribo chegou correndo, o fogo já havia se apagado completamente. Ele estava deitado no chão, chorando intensamente. O urso gordo aponta para Cian e a xinga, dizendo para ela levar os 4 filhotes de cobra e sair da tribo. A fêmea ao lado também concorda, dizendo que ela é uma espiã. Um grupo de orcs machos avança para agarrá-la. O lobo Tyson imediatamente se coloca na frente dela. O urso gordo vê que a pessoa que ele gosta está protegendo Cian. Furioso, grita para expulsar Cian. Todos também começam a fazer alvoroço.
Dong-se observa essa cena e sente culpa em seu coração. Claramente é culpa dele. Como isso acaba recaindo sobre a fêmea má? Ele estava prestes a explicar, mas foi puxado por Beiji, irmão mais velho. Você não pode ir. Mãe certamente tem um jeito. Então, Xian sorri friamente. Se vocês me expulsarem, é bem provável que não consigam reacender o fogo sagrado. O chefe da tribo pergunta apressadamente o que isso significa. Xian afirma que pode apagar o fogo. E, naturalmente, também pode fazer o fogo renascer. O chefe da tribo ficou extremamente excitado ao ouvir. Tongyan tosse levemente, mas se eu sair daqui, eu não poderei acender. O urso gordo enganou o chefe da tribo, dizendo que ela fala besteira. Mas o chefe da tribo estava disposto a tentar, desde que você possa reacender o fogo sagrado. Ninguém pode te expulsar. Ao ver o urso gordo em apuros, Xian se sentiu satisfeita por dentro. Propôs uma condição: se você quer que eu acenda o fogo sagrado, tudo bem. Mas você precisa fazer com que Xiong-Ho deixe a tribo Yanxian para sempre. O urso gordo estava tão irritado que seus dentes podres rangiam. Vendo o chefe da tribo hesitar, Xian se virou e começou a ir embora. O chefe da tribo correu à sua frente e a segurou. Ele implorou para mudar a condição, pois as fêmeas da tribo são escassas. Precisamos nos reproduzir. Tongyan viu seu plano funcionando. Parando, ela disse em voz alta, com os deuses à vista. Mesmo que a tribo Yanxia não atenda às minhas condições, eu ainda assim acenderei o fogo sagrado. Somente então o chefe da tribo percebeu que tinha caído em uma armadilha. Sijian virou-se para Tyson. Elogiou-o sem parar. Tyson, você é o maior guerreiro da tribo. Pode me ajudar a reacender o fogo sagrado? O lobo ficou contente com os elogios e imediatamente concordou. Sijian pediu que ele se aproximasse e sussurrou em seu ouvido. Ensinou-lhe como acender o fogo. Tyson imediatamente ficou com o rosto vermelho. Pegou um punhado de palha com um ar de ceticismo. Caminhou até a fogueira apagada. Seguindo o método de Sijian, colocou a palha sobre as brasas. Não demorou muito, e a chama subitamente acendeu. Todos ficaram surpresos. Sijian acendeu uma tocha e a entregou ao chefe da tribo. Imediatamente, gritos de alegria ecoaram ao redor. A tribo da Terra das Rochas foi salva. Apenas o urso gordo e a fêmea malvada ao lado estavam mordendo os dentes de raiva. Tyson olhou para Sijian, com o olhar gradualmente se perdendo. Ela é tão bonita, tão deslumbrante. Neste perigoso mundo das bestas. Os machos ao seu redor também são perigosos neste mundo das bestas. Devese proteger bem ela. Ao voltar para casa, Dong-se se encolheu sozinho no canto. Sijian brincou. Onde foi a coragem de queimar a caverna com fogo? Voltando para casa, você nem se atreve a me olhar? Dong-se fez uma careta, com os olhos vermelhos. Sijian se aproximou. O que aconteceu? Por que seus olhos estão tão vermelhos? Não é da sua conta. A cobrinha rapidamente se escondeu debaixo do cobertor. Não queria que ninguém visse essa sua situação embaraçosa. Nesse momento, Beiji gritou que estava com fome. Tonge então se virou para cozinhar. Até que a noite caiu. Dong-se ainda estava escondido debaixo das cobertas, não querendo sair. Sijian estava preocupada que ele não comesse nem bebesse e ficasse mal. Aproxime-se lentamente. Dong-se sentiu um aperto no coração, ainda não tinha reagido. Quando foi pego nos braços de Xian. Bom menino. Xian teve que alimentar pessoalmente esse pequeno teimoso. A pequena cobra teimosa não conseguiu controlar a boca e a abriu. Ela começou a comer os alimentos que Xian estava dando. Enquanto comia, de repente parou, com os olhos vermelhos. As lágrimas molharam suas bochechas. Enquanto lutava, gritou: eu não quero que você me alimente. Fêmea má. Você é a fêmea mais má do mundo. Xian, no entanto, não se importou. A abraçou, afinal de contas. Eu sou sua mãe também. Dito isso, ela forçou a comida na boca dele. Na manhã seguinte, Xian se preparou para caçar. As pequenas cobras ficaram ansiosas. A caça é coisa dos machos. Ela vai nos abandonar? Xian percebeu o que eles estavam pensando. Ela acariciou a cabeça da pequena cobra. Não se preocupe. Mamãe voltará à noite. Assim que Xian saiu, Shi Qing disse resmungando: eu sabia. A fêmea má não nos quer mais. Beiji murmurou: irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Se vocês querem que mamãe fique, precisam ser mais gentis com ela. Impossível. Shi Qing estava firme em sua decisão. Dentre as 4 pequenas cobras, 4 estavam racionais. Apenas Beiji aceitou completamente Xian. Do outro lado, Xian estava colhendo frutos de cânhamo. Essa fruta pode ser usada para fazer anestésicos. No caminho, ela encontrou algo bom, algumas enormes alfaces. Agora o jantar está garantido. Ela foi verificar as armadilhas que havia colocado ao sair.
ao virar um monte de grama. Não esperava capturar uma presa tão rapidamente. Tongyan sorriu ligeiramente. Aqueles 4 pequenos sortudos vão ter um banquete. Não demorou muito, Xian voltou cheia de coisas. As pequenas serpentes finalmente aguardaram o retorno da mãe. Corrieram imediatamente para recebê-la com entusiasmo. Ao ver tanta comida, a pequena serpente branca ficou extremamente feliz. A pequena serpente verde, no entanto, fingiu não se importar. Xian tirou a presa e usou as escamas da serpente para descascar a pele do animal. Não pôde deixar de elogiar, essas escamas de serpente são realmente úteis. Beiki exclamou em voz alta, mãe, quando eu crescer e me tornar um humano de cristal roxo, minhas escamas de serpente também serão para a mãe usar. Shi ficou tão surpreso que deixou a boca aberta. Secretamente xingou Beiki de traidor sem vergonha. Como ele ousa tentar agradar? Beiki ajudou Xian a curtir a pele do animal, e Xian estava cheia de admiração. Beiki ajudou Xian a curtir a pele do animal, e Xian estava cheia de admiração. Ao ver isso, Shi também se aproximou e disse, não pense que Beiki é tão impressionante. Shikin viu a situação e se aproximou. Agora parece muito uma habilidade básica dos orcs machos. Eu, o irmão mais velho e o segundo irmão, sabemos fazer isso. Xian rebateu, saber fazer é uma coisa. Estar disposto a fazer é outra história. Dito isso, ela acariciou suavemente a cabeça da pequena cobra branca. De qualquer forma, Beiji é melhor do que vocês. Shikin, por um momento, ficou sem palavras para rebater. Xian pendurou a carne nos galhos da árvore e espalhou sal uniformemente. Shikin perguntou curiosamente o que ela estava fazendo. Xian explicou que a carne processada com sal pode ser preservada por vários meses. Shikin colocou as mãos na cintura, afirmando que nunca acreditaria. Mas aí eu pensei melhor sobre isso. Xian se tornou tão habilidosa neste tempo. Pode ser verdade. Um método tão bom. Devemos contar ao líder da tribo? Xian retorquiu perguntando por que ele deveria contar ao líder da tribo. Shikin com os olhos marejados disse, os orcs da tribo não são muito bons conosco. Somente o chefe da tribo é bom. Às vezes, estamos tão famintos. O chefe da tribo nos dará comida. Tongyan hesitou por um momento ao ouvir isso. Decidiu considerar contar esse método ao chefe da tribo. Beiji correu animadamente até aqui. Ele tirou a pele de animal já curada. Mãe, o que você vai fazer com essa pele de animal? Xian viu que ele tinha bolhas nas mãos. Ela sentiu muita dor no coração. Ele disse que essa pele pode fazer 2 saias de couro. Bei esticou a mão e puxou alguns fios de cabelo. Ele disse que poderia usar fios de cabelo para costurar as saias de couro. Ao pensar que poderia fazer uma saia para Xian com a pele que ele curou, a pequena cobra branca se sentiu muito feliz por dentro. Após um tempo, Xian fez uma pequena saia de couro. Beiji estava um pouco confuso. Mãe, isso não é um pouco pequeno? Tongyan lhe entregou a saia. Você só precisa experimentar para saber. Beiji nunca imaginou que a saia foi feita para ele. Shikin viu essa cena e não se sentiu bem. Beiki vestiu uma nova roupa. Estava simplesmente deslumbrante. Xian acariciou a cabeça da cobra dele. Ela elogiou repetidamente. Não é à toa que é meu filhote. Realmente bonito. A pequena cobra branca ficou tão elogiada que ficou vermelha e embaraçada. De repente, apareceram escamas de cobra pelo corpo. No próximo segundo, com um estrondo, revelou sua verdadeira forma. Xian ficou paralisada ao ver a cena. Beiki, você. Shikin viu a situação e pensou que era um problema. Ele sabia que Xian tinha medo de cobras. Só vi Tongyan paralisada no lugar, sem se atrever a se mover. A pequena cobra branca Beiki a olhou com uma expressão inofensiva. Xian pensou que precisava se acostumar com elas. Decidiu se arriscar. Começou a acariciar e puxar a cabeça da cobra. Perguntou à cobra pequena o que ela mais gostava. A pequena cobra, envergonhada, fechou um pouco os olhos. Diz que prefere a forma de cobra. Ao ouvir isso, Xian ficou tão assustada que molhou a fralda. Se esforça para se animar. Não tenha medo. É o filhote, é o meu filhote. A pequena cobra se enrolou ao redor dela. Aproximou-se lentamente do seu ouvido e sussurrou. Gosto muito da mamãe. Dito isso, deu um beijinho em sua bochecha. Tongyan ficou paralisada de medo. Com um baque, desmaiou. Várias cobrinhas ficaram com os olhos espantados. Naquela noite, Tongyan ferveu água para dar banho nas cobrinhas. Shi segurava a saia de couro que Xian lhe deu. Em cima, ainda havia o seu nome bordado com carinho. Seu coraçãozinho não parava de acelerar. Depois que Xian ferveu a água, chamou Shi King para tomar banho. A pequena cobra verde deixou a saia de couro e se aproximou. As outras 2 cobrinhas viram que Beiji e Dong Shi também tinham novas saias de couro. Ao mesmo tempo invejoso e triste.
Dong Shi exibia seus dentes venenosos enquanto gritava para não lavar o cabelo. Xian se assustou e recuou a mão. Shi Qing percebeu que estava reagindo de forma exagerada. Sussurrou: Eu não lavo meu cabelo. Tudo bem, não lavar o cabelo. Xian teve que ajudá-lo a limpar o corpo primeiro. Shi Qing, depois de tomar banho, parecia ter renascido. Era simplesmente adorável demais. Seu rostinho estava vermelho e ele sentia uma excitação inexplicável. Ele rapidamente balançou a cabeça. Você não pode perdoar as fêmeas mais. Ele virou-se para olhar Xian e de repente quis se transformar em forma de cobra. E temia assustá-la. Pensou que se Beiji poderia, ele também se arriscaria. Ele se transformou em cobra num piscar de olhos. Nadou até se colocar diante de Xian. Xian ficou tão assustada ao ver a pequena cobra verde que seu rosto ficou pálido. Shi viu que a mãe estava com essa expressão. Virou-se e foi embora, desapontado. Enroscou-se em um canto e adormeceu. Tog Ym estava com a cabeça cheia de dúvidas. Será que meu filhote pretende ficar na forma de animal para sempre? Mas ao pensar que os filhotes preferem a forma de cobra, só posso cerrar os dentes e me adaptar. Na manhã seguinte, Tog Ym saiu animadamente para caçar. Procurou por um tempo, mas não encontrou nada. Estava prestes a voltar, quando, de repente, um estrondo ecoou pelo ar. Seu coração apertou, com medo de encontrar aves de rapina ou feras. Olhou para cima e viu uma águia mergulhando. Syn franziu a testa. Sentiu que essa águia era mais poderosa que o tigre branco. Imediatamente tirou uma arma da cintura. Pum, 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 disparou contra a águia. Mas as balas não faziam efeito nenhum. Syn ficou coberta de suor frio. Imediatamente puxou a defesa superior. Defesa superior. A águia pensou: estou tão bonito e poderoso. Como assim chegou até ela? Seus olhos brilharam, querendo provocá-la novamente. Então voou em direção a Xian. Xian não se atreveu a enfrentá-lo diretamente. Pulou e agarrou a videira. Queria se distanciar da águia. Mas, de repente, a videira se quebrou. Ela caiu diretamente do ar. A águia percebeu e pensou: isso não é bom. Rapidamente desceu para pegá-la. Xian estava confusa, questionando por que essa águia a teria salvado. Quando finalmente aterrissaram em segurança, ela finalmente entendeu que a águia era na verdade um orc. Então viu-o sacudindo o corpo. Ele se transformou em um belo rapaz. Caminhou lentamente em direção a Xian e se aproximou dela. Com um leve sorriso: pequena fêmea. Logo, eu vou superar o orc de cristal violeta. Você quer que eu seja seu macho? A besta águia parecia estar confiante na vitória. Pensou que Xian certamente aceitaria. Mas Xian prontamente recusou: desculpe. Pilon também recusou resolutamente: não, limite. Eu já tenho um macho, ele é o pai dos meus 4 filhotes. A besta águia ficou surpresa, não apenas não ficou desapontada. Na verdade, ficou ainda mais animada. Por que você está me pedindo desculpas? Você quer que eu seja o macho principal? Xian estava cheia de interrogações, não entendeu o que ele disse. Quando percebeu, foi como se tivesse sido atingida por um raio. Estava completamente chocada. De repente, um som sussurrante veio do mato. No segundo seguinte, um grande lobo cinza surgiu. Ele gritou para a besta águia: Homem-pássaro! As fêmeas do meu clã já rejeitaram você claramente. Por favor, não insista. Xian olhou atentamente. Era seu próprio pretendente, Tyson. Tyson pediu para Xian primeiro encontrar um lugar para se esconder. Ele lidaria com essa pessoa narcisista. Em seguida, atacou a fera águia com toda a força. O forte impacto gerado pela luta dos dois fez a terra tremer. Xian se admirou em silêncio. Uma força de combate como essa é ainda mais poderosa do que a força destrutiva dos guerreiros de elite do Apocalipse. Ela se escondeu atrás de uma grande árvore e puxou a faca para ajudar Tyson. Mas simplesmente se virou e saiu correndo. Foi soprado por um vento forte que não conseguia abrir os olhos. Viu que a águia a agarrou pela cintura. E, de repente, voou para o alto. O lobo uivava com raiva no chão, mas não podia fazer nada. Xian ficou tão assustada que viu estrelas. Pensou consigo mesma: para onde estão me levando? A fera águia de repente soltou suas garras, e Xian caiu em queda livre. No último instante, a besta águia a pegou de forma abrupta. Assustada, sua fralda voltou a ficar molhada. Ela implorou para que a águia a soltasse imediatamente.